Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tarcísio, estamos no Estúdio Veneto e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou contar um pouco da minha história e como eu comecei no mercado de estética automotiva. Vou mostrar para vocês como foi o começo, um pouco dos desafios, quais foram as principais dificuldades e um pouquinho da caminhada que fez eu chegar até hoje, onde nós temos aí um estúdio de estética automotiva, prestamos bastante serviço de polimento, vitrificação. Então vamos lá, vai começar a vinheta e na sequência vai começar mais um vídeo que vai brilhar. Fica ligado aí. O começo da minha história com estética automotiva foi muito interessante. Foi lá no ano de 2014, onde surgiu aquela crise hídrica aqui no estado de São Paulo. As represas estavam com baixos índices de água, o nível de abastecimento estava muito complicado e foi proibido usar água para lavar o carro. E aí nesse cenário surgiu um conceito que já existia, mas ele tomou bastante força, que era a famosa lavagem a seco. Eu não gostava muito do nome de lavagem a seco, a gente usava mais o nome de lavagem ecológica. E que consistia o quê? Numa lavagem com um pano de microfibra e um produto. Não era esse ótimo lavador a seco aqui da Lincoln, não era esse, era um outro que não existe mais. Eu morro de saudades porque eu gostava bastante daquele produto. Era o famoso UV30, quem conhece vai lembrar. Mas esse aqui também é bem legal. E o produto para lavagem a seco eu conheci por acaso, através de um professor do Senai, um abração aí para o Felski, que me ajudou muito no começo e foi um grande incentivador aí da minha carreira na estética automotiva. Ele me apresentou esse produto, junto com a apresentação do produto, a gente fez um curso de polimento técnico. Ainda com alguns conceitos que hoje já estão um pouco ultrapassados, mas serviram muito bem como base, por isso eu gosto muito de falar, comece com o que você tem em mãos, faça da forma que você sabe e vai aprendendo a trocar pneu com o carro andando. Porque se você não souber trocar pneu com o carro andando, você não vai chegar muito longe. Então começamos assim, fiz um curso de polimento e conheci um produto para lavagem a seco. E a lavagem a seco, como que funcionava, né? A gente precisava de carros que não estivessem muito sujos, porque se eles estivessem muito sujos, o negócio ficava pesado. Borrifávamos aqui um produto na peça, um pano de microfibra e muita disposição. A lavagem a seco é legal, até hoje eu acho que é uma lavagem bacana, dá uma olhada, um pedacinho do carro. Só que ela tem muito atrito e a gente conhece hoje técnicas melhores para fazer a lavagem. Mas mesmo assim, eu gostava bastante, eu fazia essas lavagens aos finais de semana. Eu trabalhava com TI e eu prestava consultoria para uma grande empresa no Brasil, mas eu não estava feliz, eu sentia que meu negócio era com os carros, eu queria muito mesmo trabalhar envolvido com os carros. Conheci o Senai, fiz um curso técnico de manutenção automotiva, só esse curso já dá uma história à parte, um capítulo à parte. Através do curso conheci o Felski, professor de funilaria e pintura, ele me apresentou o produto para lavagem a seco, me ofereceu um curso de polimento e eu comecei então fazendo as lavagens a seco. Essa lavagem a seco, que eu fazia a domicílio, ela tinha muitos desafios. Eu não conseguia chegar num bom resultado de rodas, pneus, caixas de roda. Você vê, como é que a gente vai fazer um trabalho 100%, sem estrutura? Eu comecei na minha garagem, eu fazia na casa dos clientes, e uma caixa de roda nesse estado. Eu vou confessar um negócio para vocês, não conta para ninguém. Mas muitas vezes eu nem limpava a caixa de roda. Hoje eu penso e falo, nossa, mas foi a forma que eu comecei. Foi assim que eu tive o primeiro contato com esse universo da estética automotiva. Era um pouco de capricho, tentava encontrar as melhores ferramentas possíveis. Eu tinha uma série de escovas, uma série de pincéis, produto para roda, produto para o vidro, produto para o interior. Eu andava com uma mochila gigante nas costas, fazia 5 carros por dia no final de semana, lavava carro na hora do almoço. Mas eu estava apaixonado por aquilo. Eu fiquei 3 dias sem dormir quando eu conheci esse produto de lavagem a seco. Era revolucionário, era lindo. E aí tinha os seus desafios, que a gente foi evoluindo e foi aprendendo. Pneu, eu mandava um pretinho maravilhoso. Na pintura eu oferecia descontaminação. Eu tinha medo de polir o carro ainda. Esse começo da jornada, apesar de ter feito o curso lá de polimento, eu ainda não tinha todas as ferramentas, eu ainda não tinha domínio sobre o equipamento. E aí ficava aquele dilema. Eu tinha clientes que queriam polir o carro, mas eu não tinha coragem ainda, eu não tinha como oferecer, eu tinha medo de cobrar e não chegar no resultado legal. Mas foi assim que eu comecei. Lavei muito carro usando essa técnica que eu estou mostrando para vocês. Depois eu vou filmar um pouquinho mais para vocês verem como é legal. E apesar de não ser a melhor lavagem do mundo, serviu para eu conhecer e entrar de cabeça nesse universo da lavagem da estética automotiva. Eu comecei
evoluir, aprender, estudar, conhecer um pouco mais. Tentei participar de oficinas, workshops, fui conhecer produtos em fábricas de compostos polidores. E aí eu fui começando a ter um pouco mais de coragem, comprei minha politriz. Na verdade eu não comprei minha politriz, eu ganhei minha politriz. Graças a um carro que eu ajudei a vender da minha cunhada Ana Paula, ela me deu uma politriz de presente. E o meu professor na época do Senai achou que era uma loucura eu pegar ela e sair usando, eu não tinha nem feito o curso ainda, mas eu já tinha a politriz. Queria muito começar a usá-la, aprender a utilizar a politriz. Foi quando meu amigo Maurício, lá de São Roque, teve um problema com o carro dele. A sobrinha fez um desenho com uma pedra no capô do carro dele. Ele pediu para eu ir lá ajudá-lo. E eu já me considerava um polidor. Na minha cabeça eu já era um polidor, eu já era um especialista, apesar de saber muito pouco. E foi engraçado porque o carro dele era prata. E eu nem sei se eu cobrei. Se eu cobrei, ele não me pagou ainda. Fica a dica aí se você está assistindo esse vídeo. Não esquece de mim. Então, assim, foi difícil porque eu não tinha como lavar o carro. Eu ainda não tinha conhecido o produto de lavagem a seco. Então, a gente pegou a mangueira, lavou o capô. Eu fiquei a tarde inteira debaixo de sol, polindo aquele carro. Não chegava em resultado nenhum. Eu fui comprar uns produtos no dia anterior para fazer esse trabalho, já com pensamento no desafio. E não cheguei em resultado nenhum, ficou bem difícil, apesar do carro ser prata, sorte que o carro era prata. Já aconteceu de com você trabalhar num carro e não chegar em resultado nenhum? Se aconteceu, comenta aqui com a gente, é legal compartilhar essas histórias, você que trabalha nessa área, você que conhece os desafios da estética automotiva, comenta aí, compartilha com a gente, vai ser um prazer saber também da sua história. Então esse carro dele era um Volkswagen Polo da cor prata, o capô ficou bem ruim. E apesar de todo esse trabalho, eu não gostei do resultado, eu tive muita dificuldade, eu fiquei a tarde inteira polindo o capô daquele carro, enfim. Melhorou um pouco, vai. Foi o suficiente para o meu amigo ficar feliz, mas não foi o suficiente para ele me pagar, então acho que faltou um pouquinho ainda. Mas enfim, depois disso eu descobri que era possível, apesar de ser difícil, isso me estimulou muito a melhorar ainda mais, a querer aprender, a conhecer, a participar, a me aprofundar nesse mercado. E sozinho, com bastante entusiasmo, com bastante determinação, eu comecei a polir os carros, a ter coragem de fazer o polimento. O primeiro carro que eu poli até hoje, eu não sei se ficou bom. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais no assunto, pesquisar, participava de fóruns, grupos de Facebook, assistia vídeos incansavelmente para entender como é que conseguia chegar naqueles resultados que eu ainda não conseguia interpretar. E até comecei a criar coragem, ofereci o polimento, teve um cliente doido aí que resolveu fazer no carro dele e até hoje eu não sei se ficou bom o resultado ou não, eu não soube nem avaliar o resultado que ficou naquele carro, não vou falar quem foi o cliente, que senão ele vai saber e vai querer que eu devolva o dinheiro, porque isso aí pagou, ele pagou. Então eu comecei divulgando com amigos, família, pessoas próximas que tinham coragem de depositar sua confiança em mim. Eu sempre fui muito caprichoso, eu procurava, dentro da limitação que eu tinha de conhecimento, eu procurava me esforçar ao máximo para chegar nos melhores resultados. Com um pouco do recurso que eu tinha, eu confesso que não era fácil, eu gastava dias, cheguei a ter problemas com alguns carros, alguns resultados que infelizmente não atingiram a expectativa, mas eu fazia o meu melhor e eu tenho certeza que o cliente percebia isso, a evolução que acontecia no carro era perceptível e assim a gente conseguia ir caminhando, aprendendo, mas assim, eu fui aprendendo no erro. Teve uma época que foi muito engraçado isso daí, inclusive no dia que eu fui polir esse carro, minha esposa foi junto comigo, ela que está gravando aqui esse vídeo, a gente foi junto fazer o polimento de um Ford Ka, na cidade de Itapevi, se eu não me engano. E eu acreditei naquele dia que o erro, a dificuldade que eu estava tendo era o tamanho da boina, então eu entendi que eu tinha que comprar boinas menores para chegar em melhores resultados. Acredite se quiser, eu poli inteiro o carro com uma boina de 3 polegadas. Ela era muito pequenininha e eu devo ter tido problemas com isso, né? Mas assim, entreguei um Ford Ka preto, ficou bem bonito, o dono gostou bastante. É claro que se ele trouxer hoje o carro para mim, ele vai ver que dá para chegar num resultado ainda bem melhor. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu comecei aqui na lavagem a seco, fazendo na garagem de casa, na garagem dos clientes, sem nenhuma estrutura, mas sempre com capricho. O capricho foi a principal fonte de captação de clientes para mim, porque o capricho ele transparece, ele transborda. Então eu tinha meus paninhos com muito cuidado, que eu lavava um por um. Eu tinha 8 panos e eu queria que os 8 panos estivessem perfeitos para quando eu fosse atender um cliente
eu contava, eu sentia falta de um pano, eu ia procurar, eu queria saber onde estava. E a quantidade do produto era engraçado, porque o professor que vendeu para mim, ele falou, olha, tem que lavar cada carro com 50 ml de produto. E eu ficava com aquela na cabeça, eu fazia uma marquinha na embalagem, cada carro que eu lavava eu só podia gastar 50 ml, senão eu estava gastando muito, estava errado, o produto era caro, eu cobrava barato, enfim, são os desafios que surgiram, a gente vai superando um por vez. Hoje eu tenho outros desafios no nosso dia a dia, mas vencer esses desafios, superar cada um deles é um prazer enorme, e poder compartilhar isso com vocês também é muito legal. Então conta um pouquinho para mim dos desafios que você tem com a sua profissão. Todo mundo sabe, toda profissão tem seus desafios. Escreve aqui embaixo um pouquinho dos desafios que você tem, compartilha comigo e com o pessoal que assiste o vídeo, para a gente poder ir trocando informações e quem sabe um aprender com o desafio do outro. Se eu puder ensinar vocês um pouco com os desafios que eu tive, vai ser um prazer, isso já vai ter valido a pena. Tá bom? Por hoje é isso, é o começo da minha história. Teremos novos vídeos falando sobre isso também. Eu acho que é importante a gente mostrar um pouquinho de cada etapa, para não contar tudo de uma vez, senão vai perder a graça. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. É um prazer para mim poder compartilhar essa história com vocês. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, continue acompanhando e vai ter muito conteúdo legal pela frente. Um abraço e até o próximo.